Olá, bem-vindos para mais um Inglês com Anne Frank. English with Anne Frank. Hoje, na parte do inglês, nós vamos falar do uso do substantivo na função de verbo, bem como das palavras terminadas em ly. Ly. O primeiro diário de Anne foi publicado na Holanda em 1947 e só chegou ao Brasil em meados dos anos 50. Por conta do 50º aniversário de morte de Anne Frank, o Instituto Holandês para a Documentação de Guerra resolveu publicá-lo na íntegra. Sim, o pai de Anne tinha omitido alguns trechos. Ele teve lá suas razões. Não vamos julgar isso aqui agora. Mas ela falava de conflitos da família e também, como era uma menina que estava crescendo, ela chegou no esconderijo aos 13 anos e viveu lá até os 15. Então, naturalmente, havia uma transformação no seu corpo de mulher e ela faz alguma descrição disso aí. Nos Estados Unidos, o livro é leitura recomendada desde o ensino básico. E esses comentários dela fez com que algumas pessoas o considerassem uma leitura inapropriada para pessoas tão jovens como alunos do 7º ano, por exemplo. Então, vamos ao trecho do livro. O trecho selecionado de hoje, ela diz: As soon as a boy asks if he may bicycle home with me and we get into a conversation, 9 out of 10 times I can be sure that he will fall head over heels in love immediately and simply won't allow me out of his sight. Pois bem, vocês viram aí a palavra bicycle, que significa bicicleta, se bem que hoje em dia o pessoal usa mais a palavra bike. E ela diz, as soon as a boy asks if he may bicycle home with me, fica claro que a palavra bicycle aí não é um substantivo, é um verbo. E como eu vou traduzi-lo se em português nós não temos um correspondente bicicletar ou bicicletear? Eu poderia dizer, assim que um garoto pergunta se ele pode me acompanhar de bicicleta até a casa, essa seria uma das opções. Observe, em inglês a palavra stone significa pedra, mas eu também posso usar stone como sendo apedrejar. Eu posso dizer, there were some stones in the way. Havia algumas pedras no caminho. Eu também posso dizer, Stephen was stoned to death. Stephen foi apedrejado até a morte. No primeiro exemplo, a palavra stone acrescentou um S porque é plural, mas é a mesma palavra stone. E no segundo exemplo, stoned acrescentou ED porque é o verbo no passado, mas é a mesma palavra stone. Então veja, isso é muito comum no inglês. Uma palavra moderna muito usada, e-mail. E-mail todo mundo sabe que é uma correspondência eletrônica, é um correio eletrônico, é uma carta eletrônica, mas ninguém diz assim. A gente usa, na forma de anglicismo, a própria palavra e-mail, que pode ser também o verbo enviar um e-mail, mandar um e-mail para alguém, etc. Outra palavra, dust. Dust significa pó. E como verbo, o que seria? É o verbo espanar, ou seja, tirar o pó. A palavra water. Water significa água. E como verbo? Seria o verbo aguar. He always waters the plants in the morning. Outra palavra, book. Todo mundo conhece essa palavra. The book is on the table. O livro está sobre a mesa. Mas e como verbo? Como seria? É o verbo reservar. E o que tem a ver? Muito antigamente, quando não havia toda essa tecnologia, as pessoas ligavam para os hotéis para reservar suas vagas no dia tal, na hora tal. E
o nome da pessoa era colocado lá num livro, que era o livro de reservas. Daí, né, por uma relação de pertinência, book passou a ser o verbo reservar. Você talvez já tenha escutado ou vai vir a escutar no noticiário que uma determinada empresa aérea foi multada por overbooking. Over quer dizer sobre. E booking é o ato de reservar. Então, overbooking é quando, por exemplo, uma empresa aérea vende mais passagens do que há assentos no avião. Suponhamos que o avião tenha 300 vagas e eles vendam 310 bilhetes. Isso significa que 10 pessoas não viajarão, pois em avião não se viaja em pé. Outra palavra, hand. Aqui, hand, mão. Como verbo, que verbo seria esse? Será que dá para você adivinhar? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. É o verbo entregar. Exatamente, porque o ato de entrega é geralmente feito com a mão. Bom, agora vamos às palavras terminadas em ly. Ela diz aqui, immediately and simply. Imediatamente e simplesmente. Eu poderia citar outros exemplos como normal, normally, principal, principally, fair, fairly. Aliás, essa palavra fair, ela é bem conhecida, porque nos jogos da FIFA, eles sempre entram com uma bandeira onde se lê fair play, jogo limpo, jogo justo, fazendo a alusão de que não haja trapaça, mas também que não haja violência, não haja um vale tudo para se ganhar aquele jogo. Outra palavra interessante é gentle. Gentle, gently. Gentil, gentilmente. E acompanhando gentle a palavra simple, que muda para simply, que aliás é uma das palavras que ela usa aqui no livro, simply. Existe uma banda inglesa chamada Simply Red. A banda Simply Red é liderada pelo cantor e compositor Mick Hucknall e fez muito sucesso em algumas décadas passadas, mas que eu recomendo. É uma banda que eu tenho certeza que você vai gostar se você ouvir suas músicas. Acontece que eu escutei muitas vezes em rádio alguém dizendo uma música do Simple Red. Não, não é Simple Red, é Simply Red, que significa tão somente, simplesmente vermelho. Eu recordo também de um show que a cantora americana Tina Turner estava fazendo na Austrália e o nosso grande e inesquecível Ayrton Senna do Brasil estava presente naquele show e quando Tina Turner soube, ela o convidou para o palco porque ela queria cantar uma música para ele. E a música que ela cantou chama-se Simply the Best. Naquela hora ela o homenageou porque ele era simplesmente o melhor. E o trecho da letra no refrão diz assim: You're simply the best, better than all the rest. E Ayrton Senna realmente era o melhor. Obrigado a todos pela atenção e até uma próxima vez com mais um Inglês com Anne Frank. English with Anne Frank.